Sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem, para podermos conversar um pouco. Espero poder transmitir algo que valha a pena a todos, né? Porque realmente viver no Brasil é uma aventura. Quanto a isto, ninguém tem dúvidas. A nossa política aqui no Brasil é de fazer inveja aos maiores corruptos dessa terra. Não é possível. É muita coisa ruim e, claro, nós aqui do lado de baixo, né? Os plebeus, temos que nos virar no 30, como dizia o outro, né? Por quê? Cada dia é uma coisa. Quando nós sentamos e tentamos entender como funciona o sistema político no Brasil, sempre é muito difícil chegar a alguma conclusão. Até porque quem poderia nos auxiliar a compreender o submundo da política, que é a imprensa, o que vemos aí é uma série de passapanos sem fim pelos consorciados ao governo do amor, onde ficamos todos à mercê da sorte. Quem sabe sai alguma notícia positiva e nunca vem. Ontem, por exemplo, ficamos aí horrorizados com a escancarada traição de Hugo Motta. E ficamos com raiva, obviamente. Mas por que não podemos nos surpreender mais do que já sabemos? Não podemos mais ficar surpreendidos com nada, porque tudo nós vemos, nós sabemos e entendemos. Porém, entendemos até a página 2. Da página 2 em diante, não sabemos de mais nada. Né? Quantas armadilhas contra os conservadores já foi armada. E isto bem antes da eleição do paraibano Hugo Motta para a presidência da Câmara. Vamos lembrar que Hugo Motta recebeu apoio tanto de Jair Bolsonaro, que representa os conservadores, como do inquilino do Palácio do Planalto, que representa a esquerda. Oras, não é de se estranhar? Um candidato que se oferece com boa cara para os dois lados. O nosso presidente sempre afirmou que foi obrigado a dar apoio a Hugo Motta, com a esperança de que ele cumprisse com um combinado em pautar o projeto da anistia e para que os conservadores pudessem ter algumas comissões na mão, né? A presidência de algumas comissões, principalmente a Comissão de Relações Exteriores, para Eduardo Bolsonaro, como acabou acontecendo. Depois, por outros motivos, obviamente, Eduardo Bolsonaro preferiu partir para os Estados Unidos e lutar de lá, né? Agora, afinal de contas, por que o Hugo Motta acabou sendo preferido de todos? Né? Ora, por que ele seria, digamos assim, o favorito, tanto para os conservadores como para a esquerda, se são posições antagônicas? Porque ele seria o mais fácil a ser manipulado, chantageado, coagido e tudo mais, por sua família de corruptos. Não é somente ele, não. A família é uma família de corruptos. Para quem não sabe, a mãe de Hugo Motta, dona Ilana Motta, foi presa pela Polícia Federal. A sua avó, Francisca Motta, também foi afastada do cargo por fraudes de 11 milhões de reais. Além disto, o sogro e a sogra de Hugo Motta são réus por fraude de 4,8 milhões. Já o padrasto de Hugo Motta, o René Trigueiro, foi preso por desvio de verba federal. E o seu pai, Hugo Motta Nabor Vanderlei, está sendo investigado pela Polícia Federal por fraude de milhões em licitações na prefeitura de Patos, lá na Paraíba. Deu no que deu. Quem é fácil de ser manipulado nessa história? Vejam bem, o Arthur Lira queria o Hugo Motta, que é seu protegido, né?
Quem estava concorrendo naquele momento e quem era predileto era o Marcos Pereira, o presidente dos Republicanos. Porém, o Marcos Pereira não era visto com bons olhos pelo mandatário brasileiro. O mandatário brasileiro tinha bons olhos com Hugo Mota. O Jair Bolsonaro preferiu apoiar o Mota porque tinha o apoio do Lira, que se dizia apoiador de algumas pautas conservadoras, e porque o Hugo Mota prometia tocar o projeto da anistia. Nesse meio do caminho, o Marcos Pereira, que era o favorito para a corrida, e tinha também o apoio do Arthur Lira, recebeu a informação de Lira que, se ele se tornasse um candidato viável, ele receberia o apoio do Lira. Mas para ele se tornar viável, o Marcos Pereira precisaria da ajuda de Gilberto Kassab, do PSD. Só que o PSD de Kassab, o Kassab, estava apoiando quem? Antônio Brito, que era o candidato pelo PSD da Bahia. Mesmo assim, o Marcos Pereira falou com o Gilberto Kassab e disse: se você me apoiar, eu lembrarei de você sempre. Se você não me apoiar, eu sempre olharei para você como alguém que impediu que eu chegasse à presidência da Câmara, para se ver o jogo como funciona lá dentro. Mas aí foi escolhido Hugo Mota por ter esse tremendo telhado de vidro, muita gente ruim na sua família, que precisa de proteção, e um candidato, além de inexperiente para um cargo desta importância, uma pessoa totalmente manipulável. Deu no que deu, e agora nós estamos aí entregues à sorte, né? E a verdade é que por conta disso tudo, quem paga é o povo. E a prova, para quem não sabe, claro, é que hoje o Supremo Tribunal aprovou uma lei de apreensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, e de passaporte da população, daqueles que possuem dívidas e não pagam. Bem, pessoas com dívidas, principalmente dívidas não pagáveis, são 73 milhões de brasileiros. Para se ter uma ideia, 73 milhões de brasileiros possuem dívidas. E não pagar dívidas não é novidade no Brasil, muita gente não paga. Não porque são desonestos somente, porque a grande maioria realmente não tem condições. Vivem numa situação tão difícil que levanta empréstimo para pagar dívidas, e aí tem que levantar outro empréstimo para pagar o empréstimo da dívida, e a dívida vai ficando. E aí o que o STF faz para facilitar tudo? Não pagou, perde a carteira de motorista ou perde o passaporte. Muito bem. Agora, o que acontece? Essa possibilidade de aprender carteira de motorista e passaporte obriga, evidentemente, o devedor a acelerar o processo de negociação dessas dívidas com os credores. A decisão vale para dívidas civis, como cheques, empréstimos e financiamentos, além de compras com prestações não pagas. Né? Agora, claro, para o devedor perder sua carteira de motorista ou passaporte, o credor tem que entrar na justiça, evidentemente. Mas, por que essas dívidas não servem, por exemplo, para quem monta uma indústria, essa indústria vai à falência e demite todos os funcionários? O dono dessa indústria não vai perder. Por que eles não aprendem passaporte de corruptos? Porque a corrupção, né, é uma espécie de dívida não paga. Por que eles não penalizam quem é corrupto e que, se não pagar, se não devolver o dinheiro, perde passaporte, perde carteira de motorista? Não. Os corruptos, o que fazem? Alguns deles preferem até comer cana durante poucos anos, para quando sair ter milhões lhe esperando. Quem não se lembra da Georgina, que fraudou o INSS há uns 25 anos atrás, nem lembro mais, faz tanto tempo? Ela pegou uma cana, ficou presa, mas o dinheiro não foi devolvido. E aí? Então, o que acontece? Tudo que as instituições fazem é dificultar cada dia mais a vida do
dos brasileiros. Aquele ministro, aliás, mudando um pouquinho de assunto, aquele ministro lá do Supremo, determinou ontem, então, como vocês já sabem, a prisão do Collor de Mello. Muito bem, merecida. O cara realmente praticou corrupção na BR Distribuidora, né? Onde recebeu mais de 20 milhões em propinas entre 2010 e 2014. Então, merece cana. Até porque não devolveu a grana, né? Segundo consta aí nos inquéritos, o pagamento a Collor de Mello foi realizado pela UTC Engenharia, em troca de influência política. E essa denúncia surgiu justamente na época da Lava Jato, que foi marcada aí pela delação premiada do Ricardo Pessoa, que era o ex-presidente da UTC. Muito embora o Collor de Mello já havia sido denunciado, julgado e condenado há mais de um ano, ele ainda estava solto porque estava recorrendo, tinha recursos. Ele apelou pela própria Suprema Corte, que o condenou, só para ganhar tempo. Muito bem. E aí vem aquela velha questão que todo mundo está fazendo. Por que somente Collor de Mello vai pegar cana por conta de crimes praticados dentro da Lava Jato, se todos os outros foram soltos, liberados, né? Com seus processos cancelados, quem quiser vai ter que começar tudo de novo na primeira instância, ou seja, para inglês ver. Porque esses processos nunca vão ser reabertos. Por que somente Collor de Mello? Bom, a justificativa da Suprema Corte é que o Collor de Mello estava sendo julgado em outro CPF, para quem me entende, né? O Collor de Mello era senador na época. Então, a sua investigação, quem estava investigando era o Ministério Público do Distrito Federal. Por isso, o seu julgamento foi todo feito pelo Distrito Federal. E, segundo a Corte, os que foram cancelados, os que foram que tiveram seus processos cancelados e tiveram suas solturas de prisão, são aqueles que foram julgados lá em Curitiba. Segundo o Supremo Tribunal, CEP errado. Bom, dá para acreditar que seja isso? Eu não acredito. Existem dois fatores que chamam a atenção. Primeiro, é o fato que todo mundo sabe que nos últimos anos, no último pleito eleitoral, Collor de Mello deu apoio a Jair Messias Bolsonaro. Ele assumiu que estava apoiando Jair Messias Bolsonaro. Esse é um motivo, né? O segundo motivo é que eles precisam encobrir esse escândalo do INSS. Como encobrir um escândalo desse sem chamar atenção? Somente com um assunto maior, não mais grave, porque do INSS é um escândalo imbatível. Mas, enquanto se fala de Collor de Mello, não se fala do INSS. Né? Essa é minha opinião, minha visão. Eu acho que esse é o motivo. Por quê? Ele já poderia ter sido preso antes. Mas, como sempre, eles guardam na gaveta para esperar o momento adequado para usar. Ó, temos esse aqui, o Collor, vamos usar o Collor de Mello agora. Pronto, joga na rede, que a notícia se espalha, e eles acham que isso vai esconder o escândalo do INSS. Até porque o governo atual, né, do inquilino do Palácio do Planalto está enfrentando sérias acusações nessas fraudes. Né? São várias as acusações que estão sendo jogadas no ombro do Inácio, por conta dessas investigações que estão revelando aí dívidas acima de 6 bilhões e meio de reais. Muito embora estão dizendo que esse escândalo, que essa corrupção começou lá em 2019, foram identificados indícios de irregularidades significativas relacionadas a descontos indevidos nas aposentadorias de supostos associados em, vamos dizer,
sindicatos que nunca se apresentaram para a opinião pública. Esses sindicatos, de forma corrupta, junto com, claro, o presidente do INSS, que é responsável, estavam descontando valores dos aposentados desde 2019. Porém, 64% desse montante de 6 bilhões e meio ocorreram entre 2023 e 2024. Só para se ter uma ideia. Então, mais do que triplicou, porque segundo a CGU, no final de 2022, esse rombo, essa corrupção somava 720 milhões. Ou seja, mais que triplicou, não, né? Se a gente fizer as contas aí, quintuplicou. Sextuplicou, sabe-se lá. Uma auditoria que foi realizada pela CGU mostra que os valores dos descontos, sim, triplicaram de 700 milhões para 2 bilhões e meio entre 2003 e 2024. É isso, agora é a informação correta. Somente entre 23 e 24 saiu de 700 para 2 bi e 800. Desde o início do atual governo, representantes aí dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Social se reuniram pelo menos 15 vezes com entidades que agora estão sendo investigadas pela Polícia Federal por fraudes. Entre essas, é uma pancada, são mais de 11 ou 12, um negócio assim. Entre essas está a tal da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Ela se destacou por ter sido recebida em 13 das 15 reuniões registradas. Então, os dois ministérios se reuniram 15 vezes com essas entidades e em 13 delas estava a tal da CONTAG. Por incrível que pareça, demonstrando que óleo de peroba serve mesmo para a cara de pau, uma deputada do PSOL protocolou uma indicação ao governo, vejam só, para a abertura de um crédito extraordinário de 6 bilhões e 300 milhões de reais para cobrir o rombo causado pelas fraudes. Olha que maravilha! Eles fraudam, roubam 6,3 bilhões e pede para que o governo abra um crédito para cobrir o rombo. E esse crédito, o que é? É dinheiro dos nossos impostos. Nós pagamos impostos e vamos cobrir o rombo. Essa é a proposta do PSOL. E a fulana do PSOL, a deputada que fez essa proposta, é a tal da Fernanda Melchiona. E ela justificou a medida como uma despesa urgente destinada a mitigar os danos materiais e psicológicos sofridos por um grupo social vulnerável, afetado pelas irregularidades. Quem ouve pensa que ela quer esse crédito para devolver o dinheiro para os aposentados. Quem acredita nisso? Quem é que acredita que esse dinheiro vai voltar dessa forma? Cada um que corra atrás do seu, é o que vai acontecer. Cada um dos que perderam dinheiro vão ter que correr no INSS, depois terão que correr no PROCON para pedir o dinheiro de volta, porque o INSS só vai brecar o desconto. Mas a devolução tem que ser feita via PROCON, tem que ser via reclamação. Esses acontecimentos colocam em evidência mais um cenário de corrupção que na atual gestão ganharam proporções alarmantes. O episódio escancarou a permissividade do atual governo, com o mau uso de bilhões de reais. Isso logo depois daquele escândalo do Pixgate, que já ficou apelidado assim, como escândalo do Pix, né? Só que essa do INSS tem um potencial muito maior de arrebentar eleitoralmente com esse inquilino palaciano, porque atinge um dos grupos que ainda dão muito apoio a ele. Tem muito aposentado que ainda apoia esse governo. Os parlamentares da oposição precisam, de qualquer forma, saber tirar direito, tirar proveito, melhor dizendo, dessa situação.
Inclusive já ironizaram muito aí nas redes sociais entre ontem e hoje, que é o fato do José Ferreira da Silva, né, o tal do Frei Chico, que é irmão do Inácio, ter se tornado alvo de operação. Com o nome, a operação tem o nome de Sem Desconto, da Polícia Federal. Ele é diretor e vice-presidente do Sindinap, que é Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, uma das entidades investigadas por corrupção. O Frei Chico, irmão do Inácio. Então, nas redes sociais estão deitando e rolando, claro. Tudo em família, afirmou, por exemplo, o deputado Carlos Jordi sobre o caso. Já o senador Flávio Bolsonaro escreveu: quem imaginaria uma coisa dessas? Assaltaram até os aposentados. Então, o que acontece? Nós estamos jogados às traças. Por quê? Nesse exato momento, a turminha, o inquilino, a inquilina, o Hugo, o Alcolumbre, o Barroso e mais umas 100 pessoas distribuídos entre parlamentares, sindicalistas, estão fazendo as malas para embarcarem amanhã pela manhã para Roma, para participar do funeral do Papa Francisco. Vocês acreditam que cada um vai pagar do seu bolso? Eu não acredito. Não acredito mesmo. É o que estão dizendo, cada um vai pagar o seu. Ah, meu Deus. Se é uma comitiva do presidente da República, alguém acredita que alguém vai enfiar a mão no bolso? Claro que não. É o Palácio do Planalto que vai pagar. E pagar com qual dinheiro? Com o nosso. Então é uma maravilha. Ser parlamentar dessa forma é realmente uma maravilha. E é nessas horas que a gente descobre quem é homem de verdade. Ou mulher de verdade, para não criar, né, crise. É nessas horas que a gente descobre quem tem caráter. Quem consegue dizer não para esse tipo de mordomia. Quem consegue negar essas vantagens. Porque a vantagem é muito grande. É muito fácil a pessoa se vender. Porque o dinheiro é muito alto. Uma simples verbinha parlamentar soma um volume de dinheiro que nenhum trabalhador comum vai ganhar na vida inteira. Por isso eles se perdem. E sabendo disso, o que sobra para nós? Acreditar em quem? Confiar em quem? O nosso maior líder, infelizmente, nesse momento, está abatido. E abatido também em sua fisionomia. Todos vocês viram vídeos de ontem, ele passando por ressonância magnética, sendo atendido pelas enfermeiras. É visível como ele está abatido, acabado, cansado, sofrendo. E isso tudo foi agravado por determinação daquele ministro, que sabidamente mandou a oficial de justiça apunhalá-lo mais uma vez. Por quê? Porque é claro, o homem está doente, recebe um oficial de justiça na UTI, é para alterar a pressão mesmo. Quem é que não vê a pressão alterada quando recebe um oficial de justiça na porta de casa, ou a polícia? Qualquer um. E isso é uma coisa que não tem nenhum tipo de notícia no Brasil até o dia de ontem. Nunca isso aconteceu com ninguém. Tanto é que virou notícia lá na Polônia. E um parlamentar polonês, ontem fez um vídeo, muitos de vocês viram, dizendo que ia apresentar um projeto para sancionar aquele ministro lá no Parlamento Europeu. Ou seja, ele já virou notícia no mundo todo. O mundo todo está sabendo quem é aquele ministro. E um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai pagar, sim. Não pense ele que vai escapar impunemente. Não, eu me garanto. Não, não vai. Ele vai pagar mais cedo ou mais tarde. Disso não tenha dúvida. E eu só espero que haja tempo necessário para que o nosso maior líder político consiga se restabelecer
retomar seu direito eleitoral e voltar a comandar esse país que virou de ponta cabeça, está numa ribanceira, capotando rumo ao precipício. Eu ia falar uma coisa aí que, né, lá para casa do Boi Zebu, achei demais, né? Então vai, precipício mesmo. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para vocês nesse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Deixa aí os likes, se inscreva no meu canal. Você que está assistindo aí não está inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. Dá uma força aqui pro Terra Brasilis News para que a gente continue nessa luta, por mais difícil e árdua que seja, né? Por mais gastrite que a gente ganhe para falar sobre esse tipo de assunto, mas é a rotina que nós temos que levar adiante. Conto com vocês, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.